Vocês colocaram duas perguntas incríveis, né, excelentes, e que ao mesmo tempo tem tudo a ver com o livro, né? Assim, não que o livro cite essas passagens que vocês citaram, mas o livro transita por essas questões que vocês tinham colocado, né? Primeiro, a relação do Kafka com a poesia, esse Kafka poeta, e que na passagem do Janus que você citou, né, aparece o Kafka dizendo que o poeta, ao invés de ter o pé na terra e a cabeça nas nuvens, né, de alguma maneira, ao invés de encampar essa verticalidade que implica uma reunião do terreno com o transcendente, digamos assim, que o poeta é menor, né? A primeira frase ali que você pega é: o poeta é menor, é o mais sensível e, portanto, é o que mais sofre, né? E essa chave de leitura que você trouxe do poeta como menor é o que intitula também o livro do Deleuze do Guattari, por exemplo, né? A literatura menor, né? Quer dizer, a literatura menor, e que o Deleuze e o Guattari, mesmo que não falem muito disso, também estão se utilizando de uma passagem longa dos diários do Kafka, que o Kafka fala da literatura menor mesmo, né? Falando da literatura Yiddish, né? Assim, ele está lá, algumas páginas que ele fala sobre essa literatura menor, né? E que implica toda uma leitura do Kafka ali mesmo. O Kafka também está lendo história da literatura Yiddish, está falando, ele é muito interessado no teatro Yiddish, então ele está ali nesse momento falando desse menor e do vínculo desse menor com o político também, né? O que vai interessar imensamente ao Deleuze e ao Guattari, né? Quer dizer, é claro, quer dizer, que se o poeta está nesse âmbito do menor, né? E o que me interessa também não é só as referências que outros fazem em relação ao Kafka poeta, né? Em relação à possibilidade de ser lido um Kafka poeta, quer dizer, na tua colocação, a conversa com o Janus, contada pelo Janus, né? Contada pelo Janus, mas quase todos os leitores de Kafka, quase todos os intérpretes de Kafka, em algum grau mencionam o Kafka como poeta, ainda que no sentido muito amplo, dos alemães aos brasileiros, aos franceses, né? Sempre há esse chamado de Kafka enquanto poeta, né? Ainda que raramente isso é de fato trabalhado. Quer dizer, apesar disso, né? Apesar desses vários comentadores, biógrafos, né? Ensaístas sobre Kafka, críticos, né? Todos, ou quase todos, mencionarem o Kafka enquanto poeta, mencionando também eles, eu privilegiei uma passagem do próprio Kafka se colocando como poeta, né? Que é o que me parece haver como uma possibilidade de a gente fazer essa leitura, tentando, nessa leitura, escutar o que o Kafka diz, né? Escutar, na passagem que você pegou do Janus, o Kafka num devir Janus falando, né? Portanto, também é interessante, obviamente, como há uma polêmica que disse, porque o Janus deu os originais do livro dele para o Max Brod ler primeiro, né? E depois a Dora leu também, são as duas pessoas ali que leram, não imediatamente, mas que leram, né, o livro, e ambos reconheceram Kafka ali, o que é importante. Dora e Max Brod são as pessoas mais próximas do Kafka, né? O Max Brod foi amigo durante mais tempo, com quem Kafka convivia, viajava. A ele foi dado a postura testamentária de queimar, né? E Dora, o amor mais bem sucedido de Kafka, portanto, o amor de convívio factual, não apenas sobretudo por carta, mas Kafka foi morar com Dora em Berlim, né? Então, pessoas dali que são as mais próximas do Kafka, e nos dois casos, né, assim, ambos assegurando que as palavras que o Janus usa são, de fato,
poderiam ter sido ditas pelo Kafka, é isso que o Kafka falava. Mas há uma dúvida que colocam também alguns comentadores em relação à segunda edição, que o Janussi faz depois, incorporando coisas na segunda edição que não estava na primeira edição, né? E aí já não se sabe exatamente se o Janussi teria, a partir do reconhecimento da primeira edição, se ele teria acrescentado coisas na segunda, o que para mim também não importa tanto isso também, quer dizer, importa que é um belíssimo livro, né? Me parece que tem no livro do Janussi um outro Kafka, da imagem habitualmente feita do Kafka, o Kafka triste, o Kafka da carta ao pai, né? O Kafka massacrado pelo pai, o Kafka ali que vira um certo clichê também do Kafka, uma leitura de um Kafka o tempo todo triste, né? Enquanto que o Janussi mostra um Kafka extremamente terno, extremamente solícito, extremamente afetuoso, extremamente dado, né? Então é um livro muito bonito. Uma passagem que você cita, depois eu vou usar de novo o Janussi para conversar com a pergunta dele, né? Mas assim, eu tentei partir, quer dizer, no texto que trata do Kafka poeta, o texto mais direto, né, que dá esse título, tem uma passagem do Kafka, duas passagens breves de 2 cartões postais do Kafka ao editor dele, em que o Kafka falando sobre o veredito, né, que é o texto dele em que ele, pela primeira vez, o Kafka, quando escreve o veredito, ele tem uma sensação de que é isso mesmo, entendeu? De que agora alguma coisa aconteceu, que agora, né, tem uma diferença no veredito, um texto que ele julga acabado, digamos assim, né? Um texto bem formulado, um texto... E é curioso porque antes do veredito, que é de 12, né, 1912, antes disso o Kafka tinha escrito o que vai aparecer como as contemplações, né, e que ele chama de prosa miúda, né, esse termo, Klein Prose, né, uma prosa miúda, uma prosa pequena, uma prosa menor, né, um desvio da prosa, um desvio da grande prosa, um desvio dos grandes romances do século XIX, das grandes narrativas, né? É algo desviante, algo menor mesmo, né? Klein Prose. E quando ele faz o veredito, a partir do veredito, depois de um tempo, ele escreve para o editor dele, chamando o veredito de um poema, dizendo assim, ou talvez não chamando claramente de poema, mas dizendo que o veredito, há muito mais de poema no veredito do que de narrativa. Essa frase, né, do Kafka, colocada em 2 cartões postais, com um tempo muito curto de distância entre os dois. O Kafka, num dos cartões postais, ele dá uma dica, a única dica que ele dá para a gente poder, em algum grau, tentar minimamente ter algum elemento, né, para tentar ver o que ele estava querendo dizer, o que ele estava pensando ao dizer que o veredito era um poema. E o Kafka diz que o veredito tem que ser publicado sozinho, porque tinha um projeto, né, de publicar um livro reunindo 3 textos do Kafka, né, e depois o Kafka não quer mais esse projeto, quer dizer, o editor está, se não me engano, nesse momento é os pais, os pais, alguma coisa assim, o nome, ou os filhos, não lembro exatamente, que era publicar 3 textos ligados à questão da paternidade, onde o veredito, obviamente, seria um deles, né? E o Kafka diz nesse momento que não, né? Que o veredito tem que ser publicado sozinho, que o veredito precisa de espaço para ele respirar, né? Antes dele e depois dele. Essa ideia que o Kafka passa a ter do veredito publicado sozinho, com espaço antes e depois, e que ele não vem ali numa sequência de textos que de alguma maneira poderiam tirar a respiração que ele julgava necessário nesse momento para o veredito. Aí isso ele entende, parece como um poema. Nesse mesmo cartão postal mínimo que ele dá, essas 2 dicas, né, de que tem mais de poema do que de narrativa. No outro ele vai falar é mais um poema do que um épico, do que uma épica, né? E a única deixa dele é isso. Quer dizer, o que nos faz pensar
que em busca dessa respiração, ou desse espaço vazio antes e depois, ou mesmo do espaço que contorna a mancha negra da página, a gente poderia pensar nisso, quer dizer, como que parece que para o Kafka o poema estaria atrelado a isso que é o não dito, podendo de alguma maneira ecoar dentro do dito, ou o não escrito podendo participar como elemento fundamental do próprio escrito, né? Esse é o único elemento que o Kafka parece dar. E a partir daí eu fui ler o Veredito, tentar trabalhar o Veredito, e o Veredito tem muitos vínculos que o Kafka mesmo nos diários dele estabelece, né, entre a vida pessoal do Kafka e o Veredito, né, de alguma maneira também Georg, o personagem filho, é quase anagrama de Gregor, né, assim, e o Kafka vai estabelecendo toda uma relação das letras, dos nomes do Georg, né, com o nome dele, próprio Kafka, vai estabelecendo. O Veredito é dedicado não a Felícia, a Felícia, é dedicado a Felícia, né? E o Kafka vai fazendo o vínculo também da namorada do Georg com a Felícia, e de alguma maneira dele com o Georg, ele vai fazendo o vínculo, diz que a ideia do amigo russo surgiu quando ele encontrou um amigo dele há 3 meses na rua. Então o Kafka vai nos diários estabelecendo um vínculo ali do biográfico com o ficcional, né? E não que o Veredito seja um texto biográfico, acho que no Kafka não dá para dizer que algo é biográfico ou que algo é ficcional. Acho que uma das grandezas do Kafka é essa potencialidade da qual emergem o biográfico e o literário, ou o biográfico e o poético, né, que se cruzam, se separam, e que de alguma maneira não se trata de um representar o outro, né, mas se trata de escrita é vida, é o biográfico dele também, é onde vida escapa, né, no sentido bom da palavra. E o Kafka também dá uma dica nos diários para ler o Veredito, que é o que eu usei mais, é a partir dessa dica dele que eu fui ler o Veredito, e a partir dessa dica dele que eu fui ler o poema, fui tentar pensar o poema tal qual Kafka poderia me sugerir, pelo menos, né? Diria, não o que o Kafka disse, mas como eu li essa possibilidade do poema, e que o Kafka vai dizer também que o Veredito trata de uma questão do incomunicável, né? É o incomunicável, ali, quer dizer, essa figura paterna, né? Ali que vai minando todas as possibilidades de comunicação com o filho, vai minando todos os laços do filho, o laço com o amigo russo, o laço com a namorada, com a noiva, o laço com a mãe que morreu, né? O pai vai sendo uma grande sombra que vai ocupando cada vez mais um espaço totalizante, né? Dentro do poema, né? Dentro dessa segunda denominação que o Kafka dá. Se antes era, para os escritos anteriores, a prosa miúda, agora ele está dizendo que é um poema. Não estou dizendo que um poema seja algo diferente da prosa miúda, estou dizendo que ele muda o nome, né? Antes é prosa miúda, então tem uma linha qualquer. Depois, no fim da vida, ele vai chamar a construção de um canto. Portanto, né, assim, tem a prosa miúda, né? Temos o poema, depois o canto, né? Esses diversos modos, de alguma maneira, que sinalizam para uma coisa extra, para modos extra narrativos, ou que a prosa para ele não é suficiente para dizer. E no momento do poema, o Veredito, essa figura do incomunicável, né? Até a única comunicação passível de existir, que é a única que acontece, que é exatamente a dessa figura totalizante, que é o pai, né? Onde a palavra dele, também totalizante, é uma palavra que se indistingue do próprio ato, né? E depois do Georg, o filho, assumir em si completamente as determinações ou fantasma do pai, né? Deixando que o fantasma do pai ocupe quase a completude da vida dele, tomado agora pelo pai, quase sem nenhum espaço dele, Georg, escapar, né?
por nenhuma outra relação que possa ser afirmada, seja com o amigo russo, que o pai desfaz essa relação, seja com a namorada, que o pai desfaz com a noiva, que o pai desmerece ela também, seja com a memória da mãe, que o pai também desmerece o modo como o Georg se relaciona com a memória da mãe, né? Seja com o trabalho, que o filho está bem sucedido no trabalho com o pai, e o pai também desmerece. Então esse pai que se torna onipotente e onipresente